Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com cada um de vocês. Recebam agora a presença do Espírito Santo e a visita do nosso Senhor Jesus Cristo na sua vida neste momento. E hoje eu quero ler com vocês aqui, meus amados, se vocês quiserem acompanhar comigo na sua Bíblia, livro de Efésios 6, versículo 10, que fala conosco sobre a armadura de Deus. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Versículo 14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A palavra de Deus, ela é viva, verdadeira e eficaz. E nós estamos lendo aqui que Paulo ele estava então advertindo o povo de Deus, advertindo os cristãos, os crentes de Éfeso acerca de muitas coisas. Ele então estava falando sobre os filhos para terem obediência aos pais, falando também sobre a esposa para se submeter ao marido e falando também aos maridos para amar a esposa como Cristo amou a igreja. Paulo sabia do que ele estava falando porque ele vivia nas cadeias, ao se tornar um cristão, passou a ser perseguido então, pelo o povo daquela época que não aceitava o cristianismo, e Paulo era um deles, mas a história foi revertida e todos conhecem esta citação da palavra de Deus sobre a vida de Paulo. E então Paulo agora, ele vivendo tudo isso, ele fala para mim e para você de causa que ele conhece, coisa que ele sabe do que está falando. Ele não falou avulso, aleatoriamente, ele falou consciência do que estava dizendo. Ele fala então sobre o que fazer para vencer um dia que ninguém espera por ele, é um dia que ninguém torce por ele. E o tema da nossa mensagem hoje é como vencer o dia mau. E é desse dia que eu estou falando. Muito se tem citado, se tem falado no meio cristão sobre esse dia. Esse é o dia que ninguém espera por ele, ninguém quer viver esse dia. Ninguém espera o dia mau chegar na sua vida. E como que é esse dia mau? É aquele dia que você vai ao médico na esperança de estar ali precisando de uma vitamina e você recebe um diagnóstico de que a pessoa tem um câncer, de que a pessoa tem uma doença incurável, de que a pessoa está com uma enfermidade difícil de ser curada. Aquele dia que você estava esperando o seu filho nascer e aí vem a notícia do médico que o seu filho não resistiu. É aquele dia que você estava confiando que ia dar o seu melhor no emprego e de repente você chega lá e o seu chefe te chama numa salinha à parte e fala: você não precisa mais comparecer aqui na empresa, nós não precisamos mais dos seus trabalhos. É aquele dia em que você prepara o seu melhor e quando você vai entregar o seu melhor, aquela pessoa que ia receber diz: eu não quero, não preciso mais. E então esse dia é o dia mau que chega na sua vida e ninguém se prepara para ele. Nós preparamos para entrar numa faculdade, preparamos para fazer um curso, preparamos para uma festa de aniversário, preparamos para comemorar algo bom, mas a gente nunca se prepara para viver o dia mau. Esse dia, ele é inesperado. Esse dia a gente quer correr dele. Mas se ele ainda não chegou na sua vida, eu sinto muito em te dizer, mas a Bíblia diz que ele vai chegar.
Esse dia chegou até mesmo para Jesus, quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aquele foi o dia mau que Jesus viveu, mas ele resistiu. Então a palavra do Senhor, ela nos dá um escape. Deus colocou ao meu e ao seu dispor um escape. Ele colocou, então, uma armadura, e cada peça dessa armadura revela o cuidado de Deus para com o seu povo. Deus, ele não deixa de cuidar de mim e de você. O Senhor, ele cuida de nós. E essa armadura, ela deve ser completa. Mas hoje nós vamos citar aqui apenas 3 estratégias para vencer o dia mau. Paulo fala sobre esse dia, como nós acabamos de ler no livro de Efésios. Ele fala que esse dia ele chega e nós nós cristãos, conhecedores da palavra, devemos então nos preparar para esse dia, sim. Nós não queremos, mas ele vem e nós precisamos estar preparados para que quando esse dia chegar, nós saber o que fazer. Então, o que nós vamos fazer para vencer o dia mau? Primeiro ponto que nós vamos fazer é encontrar forças no Senhor. Sem Deus nós nada podemos fazer. Nós lemos aqui no versículo 10 do Efésios 6, que Paulo está dizendo assim, sede, Paulo está mandando, sede, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, o primeiro passo, o primeiro ponto para nós vencer o dia mau é esse, é buscar forças no Senhor, é encontrar um fortalecimento além daquele que nós já temos. Cada um de nós temos uma força natural. Eu consigo pegar facilmente 5 quilos de arroz com muita facilidade. Outra pessoa talvez não consegue, outro consegue ainda mais, consegue 20, 30, um saco de cimento com 50 quilos. Mas essa é a força física. Mas quando Paulo está falando encontrar forças do Senhor, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso e está dizendo para mim e para você que nós temos que buscar uma força maior do que aquela que pensamos que temos. Porque essa força que temos é para nós vencer hoje, amanhã é o dia a dia, mas não é o suficiente para vencer o dia mau. O dia mau nós precisamos de ter uma força além do que nós temos agora. Então nós temos que produzir essa força de alguma maneira. E a maneira mais correta é buscar do Senhor, que Ele é fonte inesgotável de poder, é fonte inesgotável de vida eterna, é fonte inesgotável de sabedoria. E nós precisamos nos revestir da força de Deus. Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso que hoje devemos nos preparar para que amanhã, quando esse dia chegar, nós temos então uma força além do que temos agora. Porque hoje talvez você esteja alegre, contente, feliz, mas e amanhã, quando esse dia mau chegar, como você vai reagir? Como vencer esse dia mau? Esse dia que ninguém quer que ele chegue. Como nós vamos vencer ele? Lá em Romanos, quero ler, porque a palavra do Senhor é base para nossas vidas. Romanos 8:18 diz assim: porque para mim tenho certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo também está dizendo aqui aos romanos essa palavra. Esse tempo esse sofrimento que passamos, esse dia mau, ele é só um momento, ele não é para permanecermos. Ele é um momento que vai acontecer. E nós temos que nos fortalecer em Deus para poder vencer esse dia. Mas ele é breve, ele vai passar, ele não é para permanecer. Ele é para você esforçar um pouco mais, buscar mais forças de Deus e então você vencê-lo. Você não vai continuar nele, você vai vencer e vai passar para outra fase. E então nós aprendemos que para vencer o dia mau, nós temos que encontrar forças no Senhor. E o segundo ponto para nós vencermos o dia mau é buscar mais proteção, é me revestir. Vocês estão vendo aí que eu estou vestida. Eu estou vestida com uma roupa,
Mas essa veste aqui, ela é física. E o mundo espiritual, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e nem sangue. A nossa luta é contra os principados, é contra as potestades que agem nas regiões celestes. Logo então eu entendo que nós não estamos aqui vendo como carnais e sim como espirituais. Então nós devemos buscar mais proteção. É isso que o versículo que lemos está dizendo no no versículo 11, revestivos de toda a armadura de Deus. Revestir quer dizer, eu estou vestido, mas eu preciso de algo a mais para revestir. Lembra quando Elias passou a capa para Eliseu? Ele revestiu Eliseu com aquela capa, que era a capa que Eliseu desejou ter quando Elias partisse, quando Deus o levasse, como levou no redemoinho de fogo. Então, Elias, ele passou aquela unção para a vida de Eliseu. Ele revestiu Eliseu de poder, tanto que Eliseu viveu porção dobrada do que Elias viveu. Então, irmãos, nós temos que nos revestir. Mas revestir de quê? Revestir de toda a armadura de Deus. O livro que lemos de Efésios fala que temos um passo a passo de cada item dessa armadura, e cada um deles é fundamental para as nossas vidas. Este revestimento o cristão precisa. Não adianta só nós estarmos vestidos com essa roupa. Nós precisamos estar com as nossas vestes espirituais limpas, alvas, para que o Senhor, então, ele venha nos revestir de autoridade, nos revestir de poder, nos revestir com a sua armadura, com a sua proteção, para que o inimigo não atinja as nossas vidas, porque a missão dele é nos atingir com flechas agudas, nos atingir, então, com dardos inflamados, nos atingir com palavras, nos atingir com acusações, mas quando eu estou revestido, tudo que o inimigo lançar contra mim vai bater naquele revestimento e vai cair por terra. Quando um soldado ele vai para a guerra, além da sua roupa física, ele coloca uma armadura para que, se ele for atingido, não atinja o seu corpo. E ao ser atingido na sua armadura, muitas vezes até perfura, sim, acontece, sim, mas nem sempre o soldado morre. Ele só morre se tiver chegado a hora dele. Ainda que for perfurado a sua armadura, ele ainda se arrasta e ele continua lutando. E é isso que o Senhor está dizendo. Revista-se de poder, revista-se da presença de Deus, revista-se de autoridade. Coloque sobre as suas vestes espirituais o revestimento de Deus. Revista-se. Busque mais proteção para o seu corpo. Busque mais proteção para a sua vida espiritual. Não se contenta só com o que você já tem. Traga algo que adere à sua vestimenta que você já tem. Porque quando esse dia mal chegar, você precisa estar fortalecido. Você precisa ter essa proteção. Eu sempre que eu oro a Deus, eu peço ao Senhor para que Ele coloque sobre mim o manto de justiça, que Ele me revista, que Ele coloque sobre mim um revestimento, para que o maligno não me enxergue, para que ele não me note, para que ele não note o tanto que Deus está fazendo na minha vida, para que ele não consiga me atingir, ainda se ele conseguir ver o que Deus está fazendo, que ele não consiga me atingir, que as ciladas, que as setas que ele lance não mate a minha fé e a minha esperança. Então é necessário que eu e você estejamos revestidos, estejamos vestidos duas vezes. Duas vezes. A palavra de Deus diz que o inimigo ele anda ao nosso derredor, mas ao nosso redor estão os anjos do Senhor, guardando e nos livrando. E no Salmo 32, no versículo 7, a palavra do Senhor fala assim, Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. O salmista está dizendo para mim e para você assim que é o Senhor
que nós podemos nos esconder em Deus. Deus, ele é o nosso revestimento principal. O poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então, nós podemos nos esconder sim em Deus, colocar ele como escudo para as nossas vidas, colocar ele como a nossa capa protetora. E assim nós vamos vencer o dia mau. E o terceiro ponto para que nós podemos então vencer o dia mau é permanecer atento constantemente. Porque não adianta nós encontrar força no Senhor, não adianta nós buscar proteção e nos revestir se nós não mantermos em vigilância, se nós não permanecer atento e constantemente. Nós lemos no Efésios 6, no versículo 18, que fala assim, Paulo está dizendo assim, vigiando com toda perseverança. Depois que ele mostrou a armadura toda, todos os itens da armadura de Deus, ele disse para Efésios que deveriam então vigiar com toda perseverança. Vigiar e ficar atento, permanecer atento constantemente, porque o diabo ele não desiste, ele insiste em querer afrontar. E o dia mau nem sempre também é o diabo que traz, o dia mau pode ser Deus que nos permitiu chegar àquele dia. E para vencer esse dia, nós precisamos permanecer atento em vigilância, em constante vigilância. Devemos estar ligados a tudo que está à nossa volta. No mesmo livro que lemos aqui no Efésios, vamos voltar lá um pouquinho, quando o Paulo diz assim, no versículo 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Não adianta nós suplicar, não adianta nós insistir, não adianta nós orar, se nós não ficar vigilantes. Se nós não vigiar, nós vamos perder tudo que conquistamos. Então é importante que nós venhamos suplicar sim. É importante que nós venhamos encontrar força no Senhor para vencer o dia mau. É importante que nós venhamos buscar mais proteção e nos revestir. Mas é importante também nós permanecer atentos constantemente para viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. O dia mau não é para te sufocar e te matar. O dia mau não matou Paulo na prisão. Paulo resistiu, não foi só um dia mau. Paulo resistiu inúmeras vezes esse dia. Sempre que Paulo voltava para a cela, voltava para as prisões, ele sempre deixava uma experiência, ele sempre falava para alguma igreja. Paulo ele estava falando do que ele estava vivendo. O dia mau chega para nós que somos servos de Deus também. O dia mau não chega só para o ímpio. O dia mau chega para o pastor, chega para o presbítero, chega para o diácono. O dia mau chega para a criança. O dia mau chega para o idoso. O dia mau ele vem para todos. O importante é saber o que fazer para vencer esse dia. O dia mau ele não vai passar sem te deixar uma marca. O dia mau ele vai marcar você. E essa marcação, ela traz a resposta de Deus para nossas vidas. Então, você não pode vencer nenhuma batalha sem se revestir da armadura de Deus. Se você se revestir só do capacete, você vai deixar o resto sem proteção. Então, se revista de toda a armadura. A oração, Paulo está dizendo aqui, que é uma das principais armas do cristão. Então, busque de todo o coração, principalmente esses 3 itens que citamos aqui hoje. Encontre força no Senhor, busque proteção, se revista e permaneça constantemente atento, porque o dia mau, ele vai vir, mas ele vai passar e você vai vencer. Você vai chegar do outro lado como Paulo. Então você vai dizer como Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que assim o Senhor te dê todo o suporte necessário e que essa palavra de revestimento, que essa armadura de Deus, ela se encaixe perfeitamente a você que está ouvindo essa mensagem hoje e que você possa vencer esse dia. A paz seja com você, com a sua família. Eu aguardo vocês aqui no próximo, se assim o Senhor nos permitir. A paz.